Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas uma calça de risca de giz, uma calça social com elástico na cintura. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, eu usei o two-way. É um tecido, ele é parecido com o Oxford, porém ele tem um pouquinho mais de elastano, então assim ele fica mais confortável, né? Vocês podem usar tecidos próximos a esse, não o Oxford, porque ele não vai ter nada de elastano, né? Um crepe Vegas, né? Algo mais parecido com esse, que tenha mais estrutura também. Tá? Então, para fazer esse modelo, eu usei um elástico na cintura e botei nas laterais uns bolsinhos nas laterais, bem na lateral da costura mesmo, para ele ficar um modelo mais inteiro, porque como esse tecido tem as riscas de giz, eu prefiro que ele fique assim mais inteiro, que fique mais bonito todo o tecido aparente, não com muitos recortes. Então, tudo depende do modelo que a gente escolher, e o tecido também, né? Então, por isso eu fiz uma calça mais reta, com um elástico na cintura e sem bolsos atrás também, para ficar mais aparente aquelas risquinhas. Então, bora pro passo a passo? Então, gurias, aqui a gente vai aproveitar uma modelagem que a gente já fez aqui no YouTube, tá? Que era de uma calça quadriculada, porém agora eu vou fazer ela em listras. Então, a primeira coisa, a gente vai botar o tecido direito com direito, né? A orelha com a outra orelha do outro lado, deixar ele bem esticadinho, que o tecido vai ficar duplo, né? Pra ele não ficar nenhuma ruguinha, pra gente conseguir botar um molde em cima. Esse molde, ele vai ser bem parecido com o outro, por isso eu vou aproveitar ele. O que eu não vou usar é a parte do revel, que é aquelas partezinhas menores ali. E o que eu tenho que cuidar é que, como vai ser uma calça com elástico, eu preciso ver a minha medida do quadril, né, pra ela estar o mesmo na minha cintura ali. Então, o que eu tô cuidando ali é pra ver o meu friso, se ele vai ficar o meio da minha calça bem certinho na mesma listra, tá? Então, eu medi da ponta do tecido até a pence e da ponta do tecido até lá embaixo, onde tá o friso, pra ficar na mesma medida, pra não entortar aquelas linhas ali na risca de giz, né? Pra ficar bem alinhadinho a minha calça. Então, para fazer as costas, como o meu molde tá frente e costas juntos, né? Sempre vou procurar botar a parte do gancho na ponta do tecido e na parte aberta do tecido. Agora, eu medi ali quanto que eu tinha o meu retângulo, eu tenho que botar essa mesma medida lá em cima na cintura, para ele dar para passar aquela minha calça. Como esse tecido não estica, né? Então eu tenho que fazer essa diferença. E como que eu vou botar o elástico lá em cima, um elástico de 3 centímetros, então eu tenho que aumentar 3 centímetros para depois eu virar e continuar naquela minha altura que eu queria a minha calça, tá? Então ali eu já fiz o ajustezinho que eu tinha feito na outra live também na calça na perna, né, pra ela ficar mais reta. E ali eu vou riscando toda a volta do meu molde, tá? Eu risquei todo ele certinho. O que mudou mesmo foi ali, eu cuidei a medida do meu quadril, que é aquela base nossa do retângulo, pra ela ter a mesma medida lá em cima na minha cintura. Porque o tecido não estica, ele não vai ter abertura nenhuma, então ele tem que ter no mínimo essa medida, porque senão ele não vai passar depois no meu quadril, né? Como o molde é o mesmo, eu dobrei ele agora, estou aproveitando para fazer a parte da frente. Mas a gente pode separar esses moldes, né? Deixar frente e costas separados, né? E eu vou fazer a mesma coisa agora. Vou medir quanto que eu tenho da meio da minha pence pro ponta do tecido. E lá do friso, ó, da minha calça para a ponta do tecido também, para elas ficarem na mesma listra, para manter o fio bem retinho, para essas listras não ficar mais em diagonal, né? E agora eu vou riscando ali toda a volta dele. Esse meu molde, ele não tá com costura, né? Então depois eu vou ter que aumentar mais tamanho de bainha, tamanho de costura, 1 centímetro na volta, né? E como eu vou fazer aquela parte também com elástico, né? Eu tô usando um elástico de 3 centímetros, então lá em cima eu vou aumentar os 3 centímetros do elástico, porque é o que eu vou virar. E eu quero que ele fique exatamente aquele tamanho lá. Então, fiz a mesma coisa, a base do meu retângulo, medi quanto que era e fui conferir com a minha cintura, descontando 5 centímetros a mais ali da ponta da braguilha, que vai ter uma braguilha falsa também. Então, é o tamanho do retângulo depois daqueles 5 centímetros ali, tá? O molde vai ter disponível já certinho pra vocês, tá? Mas ali, só para vocês terem ideia como a gente pode aproveitar o molde que a gente já tem entendendo de modelagem, só que a gente tem que cuidar todos esses detalhes, né, para não esquecer. Então, eu vou botar mais a bainha ali agora, porque eu
Depois vou dobrar pra fazer a bainha, pra calça não ficar curta, então botei tanto na parte das costas quanto agora ali na parte da frente. Como esse tecido ele não tem sentido em questão de pé, assim, os bichinhos não vão ficar de ponta cabeça, então eu pude inverter o meu molde e encaixar bem a perna, porque isso é importante, porque a perna é larga, né? Então isso a gente consegue aproveitar mais o tecido. Ali eu tô usando 1,5 m de tecido, né? Por mais, ali eu botei já a bainha, mas eu vou botar 1 cm de costura na circunferência dele, porque esse molde ele tava sem costura, tá? Então o que eu não vou botar mais costura é que eu já botei lá na bainha e na parte de cima lá, que é só os 3 centímetros que eu vou virar do meu elástico, tá? Então deixei ele bem parelhinho, aquele 1 cm ali que tinha ficado um pouquinho mais, eu fui emparelhar ele mais, tá? Ali também no entrepernas estou colocando 1 cm da costura, porque senão depois ela vai ficar mais justa. Na parte do gancho também, tudo tem que botar esse 1 cm de costura, tá, gurias? Fiz a parte ali das minhas costas, agora eu vou cortar a parte da minha frente. Mesma coisa, em cima eu já tinha botado os 3 a mais do elástico, então não precisa. Na braguilha eu posso cortar ele exato, só agora ali no gancho que eu boto 1 cm a mais, tá? Porque na braguilha vai ficar a braguilha falsa mesmo, né? E 5 centímetros já tá suficiente ali pra gente fazer a nossa braguilha falsa. Então botei só nas laterais das pernas e na parte do gancho, porque o restante eu já tinha colocado. Mas, lembrando vocês, no molde vai estar certinho já pra vocês, tudo com costura, né? Tudo ali certinho pra vocês não ter que fazer essas alterações também, tá? Mas isso tudo é pra vocês já começarem a ter ideia, quando vocês têm um molde lá, né? E querem alterar alguma coisa pra vocês terem essas noções do que vocês podem mexer também. Então, já cortei ali a minha frente e minhas costas. O bom é sempre pegar um giz, as lasquinhas de sabonete, né, que sobra do banho ali, pra riscar bem forte o que é o avesso de tecido, porque esse tecido é muito parecido, né? E com a sobra ali, agora o tecido tá dobrado em 2 de novo, a orelha com a outra orelha, tá? E eu dobrei ele de novo pra ele ficar em 4 partes. E ali eu vou riscar o meu bolso. No mínimo uns 15 a 20 centímetros de comprimento ali, ó, pra fazer o saquinho do nosso bolso, né? Deixei ele na dobra lá então, porque ele vai ficar dobrado. Nem vou cortar aquela dobra pra gente aproveitar também, é menos uma costura de fazer no fundo do bolso, né? Então, eu botei 15 na largura e 20 no comprimento ali, tá bom, já é suficiente pro nosso saquinho do bolso, tá? Que daí eu vou juntar ele depois ali na frente e nas costas e deixar ele bem encaixadinho naquela parte de cima lá do elástico, que daí ele nem vai ficar aquele bolso sobrando também, né? Então, gurias, a primeira coisa, esse tecido ele desfia, que é o two-way, né? Então, a primeira coisa é passar o overlock toda a volta dele, né? Pra ele parar de desfiar. Então, ali, primeiro eu tô passando na parte dos bolsos, toda a volta daquele bolso mesmo, que é tudo pra ele parar de desfiar, porque desfia muito. Quem não tem overlock pode passar um zigue-zague lá na máquina reta, né? Deixar bem fechadinho, mas é difícil de conseguir, assim, deixar na reta ficar bem fechadinho uma vez só, então a gente tem que passar às vezes mais de uma vez ali, né? Ali na curva do gancho, ó, sempre vocês esticam pra fazer a curvinha do gancho. Eu peguei a minha frente e tô fazendo toda a volta dela também, tá, gurias? Todas as peças a gente vai pegar e fazer toda a volta mesmo dela ali, pra ela parar de desfiar. Então, eu tô usando uma overlock 4 fios, mas pode ser feita também numa overlock 3 fios, né? Tranquilamente, é só mesmo pra ele parar de desfiar mesmo. Então, quem for fazer lá na máquina reta o zigue-zague, botar no maior zigue-zague, mais no ponto 1,5, que é para deixar ele bem fechadinho. E mesmo assim, a gente passa umas 2, 3 vezes. Por isso que vale muito a pena a gente investir numa overlock, nem que seja uma overlock já usada, né? Porque acaba nos ajudando muito com o tempo, né? Imagina numa reta tu vai passar de 2 a 3 vezes numa overlock, no instante tu passa ali e ela já corta todos os fiapinhos, né? Enquanto na reta tu vai passar ali de 2 a 3 vezes e depois ainda vai ter que vir cortando aqueles fiapinhos na volta, né? Então eu peguei ali a parte das costas e também tô passando toda a volta dela, tá, gurias? Pra ela parar de desfiar. E aí já vamos pra máquina reta, que daí a gente só vai ficar ali na reta, porque a gente já fez todo o acabamento lá na over. É muito mais fácil pra vocês, até se vocês têm que fazer algum ajuste depois, fazer todo na over e depois juntar na reta, tá? Então eu botei o tecido direito com direito ali e a primeira coisa que eu vou fazer é fechar aquela minha braguilha. Então, direito com direito é igual lá na nossa amostrinha, né? Que a gente faz aquela braguilha falsa lá na bermudinha, tá, gurias? Fecha aquela parte da braguilha e vira ali e já faz a parte do gancho também tudo junto, tá? Sempre cuidando aquelas diquinhas, né? Nossa, lá na coordenação motora,
pra eles ficar tudo na largurinha da sapata, aquele 1 centímetro de costura que a gente calculou que a gente ia usar, a gente tem que usar agora, tá, gurias? Se vocês usarem menos, ele vai ficar muito maior. Ali, o meu biquinho não ficou bem certinho com a agulha, né? Ele ficou meio falhadinho, então eu passei só naquele pedacinho de novo, porque tem que ficar bem o biquinho mesmo, bem a agulha fincadinha ali. Então eu só refiz aquele pedaço, tá? Então a gente vai fazer como se a linha fosse imaginária, tá lá em cima daquela parte do gancho, né? Dobro ele ali da partir do gancho, dobro ele, deixa aquele excesso da baguilha lá pra dentro. E eu vou alfinetar ele ali pra ele ficar bem firmezinho, ó, pra mim fazer o desenhozinho da braguilha. Para fazer o desenhozinho da braguilha, eu posso usar um riscador, um sabonete ali, né? Marcar de 3 a 4 centímetros, vem riscando ele retinho. Quando chegar perto do último pontinho ali, onde vai começar a curvinha do gancho, a gente faz a curvinha ali dele para acabar a nossa braguilha, né? Então, fez a curvinha ali. Passei bem com o sabonete ou com o riscador ali, só para ficar bem certinho, né? Posso botar mais alfinetes ali, né? Para ele ficar bem firmezinho, para não dançar. E vou passar a costurinha bem em cima dele ali, tá? Cuidando para não passar naquela costura ali do gancho, parar bem certinho onde tá a marcação bem do meio, tá, gurias? Então, fiz ele ali, pode fazer 1 ou 2 costuras, né? Isso é modelo, vocês que escolhem, né? Mas como não é tipo uma calça jeans, eu passo normalmente só 1, tá? E agora, olhando pelo internozinho da sapata, a gente vai passar bem no meio ali da calça. Quando chegar lá no meio, o gancho finca a agulha e vai esticando bem ele, né? Pegando aquela overlock lá atrás para fazer o reforço daquela calça ali na parte do gancho e para aquela braguilha ela não ficar erguendo, também não criar sujeira quando a gente lavar, né? Então assim já tá prontinha a nossa frente, ó, já fica prontinha a braguilha, fica um desenhozinho, fica bem bonitinho, né? Então agora ali a gente vai botar o nosso bolso. Vai depender da largura do elástico de vocês, né? Eu vou usar um elástico de 3 centímetros, então tem que marcar 6 centímetros para baixo, é onde eu vou começar a costurar o meu bolso. Então, eu botei o direito do meu bolso com o direito da minha calça, boto ele bem encaixadinho ali, bem na marquinha dos 6 centímetros, bem na pontinha, e vou costurar ele, dar retrocesso no início e no fim, tá? Eu vou grudar esse tecido do bolso, tanto de um lado quanto no outro ali, né, pra ele ficar bem certinho, mas ele tem que ser exato aqueles 6 centímetros pra baixo, tá, gurias? Porque depois, quando o elástico virar os 3 centímetros pra dentro, ele vai pegar bem no mesmo nível ali do bolso, que assim a gente consegue passar uma costurinha depois ali, né, aquele bolso não fica assim solto ali, né, não fica dando volume, também não fica caído, né. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora do outro lado, direito do bolso com o direito da minha calça, e vou alfinetar ele ali, ó, pra ele ficarem na mesma altura. Então, para marcar a outra altura, eu botei o outro lado da calça, ó, para dar exato, porque se baixou milimetricamente um lado, o outro encaixa bem certinho, né? Se um lado a gente foi de cima para baixo, o outro a gente vai de baixo para cima, né? Sempre pensando que a nossa peça tem que estar pro lado de fora da máquina na hora da gente costurar, né? Fizemos a frente ali, já botamos o bolso e a braguilha. Agora vamos fazer a parte das costas. Então, a primeira coisa, vamos botar ali o tecido direito com direito e vamos fazer aquela curvinha do nosso gancho ali. Sempre cuidando daquela lateral da sapata, gurias, gastando aquele 1 centímetro que a gente fez, né? Então, nas curvas, a gente estica o tecido para ele ficar bem retinho. Não que a gente vai fazer uma guerra com o tecido, né? A gente só vai ajeitar ele para ele ficar retinho, até para não enrugar ele ali, né? Depois fez uma costurinha, vamos fazer outra costura bem em cima daquela ali para ficar mais reforçado no bumbum, né? Para quando a gente baixar não acabar abrindo ali nessa costura. Eu já tinha pronta a linha da máquina, né? Então acabou já a linha da bobina, já vamos encher. Então, a primeira coisa, tirar toda a linha da máquina para a gente poder encher aquela bobina. As máquinas antigas a gente tem que travar, né? Nas máquinas novas nem precisa travar. Vocês viram ali que o meu rolinho caiu, né, gurias? Deixem o rolinho lá no chão, bem de pezinho, que assim ele não fica caindo também, tá? Se vocês deixei ele lá no chão, só deixei ele de pezinho, assim não tem problema também. Quem quiser pode botar num copinho também, que tem gato, né, que quer ficar brincando com o rolinho, pode botar dentro de um copinho de vidro lá embaixo também. Então, vamos passar a linha na máquina. Esse beabá da costura tem lá dentro da nossa comunidade, tá? E vamos refazer de novo ali aquela costura, a nossa segunda costura na parte do gancho, né? Então, sempre no gancho vai ficar 2 costuras juntas. Então, fez a parte do gancho, agora a gente tem que botar o nosso bolso e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na frente. Então, o bolso, como ele não tá cortado, né? Não cortamos em 4 tecidos, cortamos só 2, porque a gente só vai dobrar ele. Então, eu vou aproveitar aquele mesmo bolso da frente, lá o outro lado, e vou unir já ali.
Mesma coisa aqui lá na frente, gurias, 6 centímetros para baixo, eu começo a costurar aquele bolsinho ali. E vou até o final do bolso, do retrocesso, né? Só para segurar mesmo aquele bolso na calça. E vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, ó, assim, eles encaixam bem certinho. Boto já o alfinete ali neles, né, pra ficar bem firmezinho. E vou fazer agora a mesma coisa ali do outro lado. Sempre pegando a parte da frente ali para eles ficarem no mesmo nível. Assim não tem problema de um ficar mais alto que o outro depois, né? Boto o alfinete ali para ele não sair do lugar, porque o outro agora eu vou ir de baixo para cima, porque sempre pensando que a nossa peça tem que estar pro lado de fora da máquina, né? Então, a mesma coisa, largurinha da sapato e dando aquele retrocesso no início e no fim ali, deixando os tecidos bem parelhinhos, usando aquele 1 centímetro de costura sempre ali, tá? Então, fez as costurinhas firmando os bolsos, eu já vou cortando aqueles excessos de linha para não atrapalhar, né? Porque tá as linhas da over ali também, né? E agora eu vou fechar a minha lateral da perna. Então, eu vou deixar bem encaixadinho aqueles bolsinhos, as laterais, para mim unir todos eles, ó. Então, encaixa bem na parte de cima quanto na parte de baixo, para eles não se desencaixarem ali na hora de vocês costurarem. E eu vou fazer esse caminho ali, ó, para fechar todo o meu bolso. Como o meu bolso tem fechado lá na parte da lateral, não vou precisar ir naquele lado, mas eu vou na lateral da calça, passo 1 centímetro de onde começou o tecido do meu bolso ali, eu vou fincar a agulha e vou virar, ó. Eu tô passando a costura um pouquinho do lado daquela que eu tinha feito do bolso, tá? E daí eu finquei a agulha e virei pra fechar a parte de cima do bolso. Como na lateral ali o bolso, o tecido é dobrado, eu não precisei costurar, mas quem cortou em 4 pode costurar daí já ali. Dá sequência na costura, né? Senão eu tiro ele da máquina e agora eu vou fechar na parte do fundo do bolso, deixo as costuras pro lado do bolso, né? E passo a costura daquela costura do bolsinho. Finco a agulha e vou virar também, seguindo ela lá para baixo, lá na perna. Então, quando eu venho lá da parte de baixo do meu bolso, quando eu entro na calça, eu passo um pouquinho aquela costura do bolso, é tipo meio ponto, né, gurias? Finca a agulha e vai descer. A costura tava usando 1 centímetro, vai usar 1,2 agora ali, sabe? É mínima coisa mesmo que a gente vai usar de diferença, tá? Só pra não ficar aquela costura aparente ali. Vocês vão ver, se vocês costurarem pro lado de dentro, ou bem em cima, né? Se vocês costurarem pro lado de dentro, ela vai aparecer ali, daí vocês vão ter que afundar um pouquinho mais, né? Que vai aparecer aquela costura primeira do bolso que vocês fizeram. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora do outro lado, botando os alfinetes, tá? Pra deixar ele bem encaixadinho. Começa na parte de cima, passa 1 centímetro do bolso e finca a agulha e vai virar para fazer a parte de cima do bolso ali. Como meu bolso é fechado ali do lado, eu tiro fora para mim começar agora no fundo do bolso. Começo do fundo do bolso, passo, deixo a costura virada pro lado do bolso, tá? E passo 1 centímetro daquela costurinha que a gente tinha feito, passo um pontinho só, né? Ou bem em cima dela e vou virar para seguir todo ele na minha perna lá na lateral. Que assim aqueles bolsinhos, gurias, vão ficar bem batidinho aqui na costurinha na lateral da perna e nem vai dar para perceber. Eu gosto quando o modelo de calça, assim, um tecido tão bonito, né, que é o risca de giz, o bonito dele eu acho que vai ficar todo aparente. E como a gente gosta do charmezinho do bolsinho, até para colocar alguma coisa, por isso eu fiz ele bem na costurinha mesmo, não quis fazer nem o faca, assim, para não formar aqueles cortes nas listras, né, queria uma calça mais inteira mesmo. E agora ali eu tô fechando o meu entrepernas. Vou começar lá de baixo, sempre encaixando as extremidades. Começa lá na ponta, encaixa o meio e encaixa a outra ponta, né? Posso botar tudo alfinete neles, né? Posso botar os alfinetes de pezinho que eu posso passar por cima dele. Como eu já tô acostumada, eu vou encaixando na mão e vou soltando pra máquina, vocês viram ali, ó. Mas sempre encaixando as extremidades, ó. Cheguei no meio, já vou encaixar lá aquela ponta e fazendo o meio se encaixar. Porque tudo, já tava tudo encaixado lá na modelagem na hora do corte. Então aqui no tecido é pra se encaixar, gurias. Se tá sobrando, tem que desmanchar e fazer de novo, porque alguma coisa deu errado. Lá o molde, o corte, ele era pra ter dado tudo certo já. Foram cortados tudo igual. Não foi um lado colocado bainha e outro não, entendeu? E se vocês ficam isso de sobrar, ele vai repuxando a perna de vocês, vai torcendo depois, sabe aquela perna que vai torcendo quando a gente vai andando, né? É disso, de a gente torcer ali de sobrar tecido e depois vocês cortam, daí fica retorcendo aquela calça ali, né?
Então, fez o entrepernas, eu vou cortar todos aqueles fiapos ali pra não atrapalhar nada, né? Já tá praticamente pronta a minha calça, né, gurias? Agora ali a gente pode botar elástico e bainha ali também, ó. Porque daí já fica todo prontinho com os bolsinhos. Então, pego o meu elástico e vou transpassar aqueles 2 centímetros pra fazer aquele quadradinho com o xizinho no meio, né? Por que a gente faz esse quadradinho com o xizinho no meio? Que é pra ficar bem reforçado mesmo aquela costura ali do elástico, para ele não se desfazer lá no meio. Quem já não teve aquela calça que usa com elástico, quando vê o elástico se solta lá no meio, né? Que não tá bem costurado. Então a gente sempre faz um quadradinho com o xizinho no meio. Isso tem lá também no nosso beabá na costura, né? A nossa bermudinha, a gente faz tudo essa base aí dessa calça, gurias, para vocês verem como é importante a gente fazer aquelas miniaturas primeiro, porque depois a gente vai fazer em tamanho real também. Acaba tudo a gente usando depois, né? Então, eu dividi o meu elástico em 4 partes, porque a minha calça já tá dividida em 4 partes e assim eu vou encaixando. Aquela emenda eu vou botar pro lado das costas e vou vou deixar a minha calça do lado direito e eu vou costurando pro lado avesso ali, por cima do elástico. O meu elástico vai ficar bem encostadinho naquela overlock, eu vou costurar bem no meio como se eu fosse costurar no meio daquela overlock, é bem na beiradinha do elástico, tá? Não fica sobrando nada do elástico e do tecido. O tecido e o elástico ficam parelhinhos ali em cima, tá? Pode ser colocado até na overlock, mas como a gente já foi antes tudo na overlock, pode só colocar agora ali na reta que ele não vai desfiar, né? E vai fazer o acabamento depois virando, fazendo o pesponto, tá? Então, vou encaixando sempre aquelas 4 partes, eu posso botar o alfinete, né? E vou esticar bem ele, cuidar para não dançar, né? Aquele tecido, porque como estica, acaba saindo do lugar, né? Vocês cuidem, podem botar mais alfinetes. Com a prática, vocês vão vendo que não vai precisando de alfinete, que eu falo pra vocês. Alfinete é vício, quanto mais a gente bota, mais quer botar, né? Então, terminou de prender o nosso elástico, agora eu vou fazer o pesponto. Eu vou virar bem no elástico ali, ó, e já vou esticar na próxima 4ª parte, né, que tá dividida em 4. Então, peguei das costas pra lateral, botei bem na costurinha ali e finquei minha agulha, porque agora eu peguei bem na lateral ali e deixei bem esticadinho, porque eu tenho que ficar bem lisinho esse elástico agora na hora de costurar, pra depois ele ficar fofinho, tá? Então, deixei ele bem esticadinho, tanto na parte de cima quando dobra, para ele não ficar uma sobra lá em cima, senão fica aquele elástico fofo, né? E deixei ele bem esticadinho também na hora de costurar, tanto para frente quanto para baixo. Eu falo, a gente tem que ser um polvo, né, para segurar todos esses pedacinhos, né, do elástico na frente e atrás para ajudar a máquina ali a andar, ó. Então, todos os dedinhos, quando a gente vai esticando, ó, que é para puxando bem o nosso tecido, ó, gurias. Pra puxar todo ele, para ele ficar bem esticadinho, tá? Então, vou fazer toda a circunferência costurando bem no meinho da minha overlock, tá? Ali entrou uma linhazinha embaixo da bobina, gurias, e acabou embolando tudo ali numa partezinha na hora do pesponto. Então, a gente tira, bota de novo, olha, todo embolado. Sabe quando dá aquele ninho, né? Que fica um ninho assim de linha. Vai tirar aquela partezinha e dali a gente continua, né? É normal, gurias, vocês veem, vocês acham que é só com vocês que acontece, que é só no início que acontece. Não, acontece depois também. Mas com o tempo a gente vai pegando prática, a gente não se assusta mais tanto, né? Então ali é só cortar mesmo, recolocar aquela linha ali e segue, porque a linha tava costurando normal antes, então foi uma linhazinha que tava ali no meio e que acaba a máquina se desconfigura, parece, né? Daí ela não consegue seguir o caminho dela, então a gente tira, desmancha aquele pedacinho, começa um pouquinho antes de onde tinha parado e segue de novo. Não tem problema nenhum, gurias. Vocês acham que comigo já não acontece mais isso, né? Mas é normal, é coisa da máquina mesmo. Se é uma linhazinha, caiu ali dentro, ela enxerga 2 linhas ali dentro, ela não sabe qual puxar, ela começa a embolar tudo, né? Então, fez toda a volta ali do pespontinho, bem no meio da over, ó. Assim ficou bem firmezinho o elástico. Agora eu vou conseguir encaixar o meu bolso, ó, porque ficou uma sobrinha daquela overlockzinha ali, bem fininha mesmo, nem meio centímetro, né? E eu vou costurar segurando com aquele meu bolso que tinha ficado ali. Podem fazer a mão também, se vocês preferirem, tá? Pelo lado avesso, e ela nem vai aparecer ali do lado direito, ó. Então, eu vou pegar aquela minha sobrinha da overlock ali, do elástico e a overlockzinha do meu bolso e vou juntar elas para aquele bolso ele não ficar caindo. Ou vocês podem dar um pontinho à mão ali, ou fazer toda aquela parte de cima também à mão, né? Que é só para firmar mesmo aquele bolso ali, para ele não ficar caindo, né?
para ficar mais certinho ali na hora que a gente veste a peça também, tá? Mas se ficou uma mini sobra, tipo 0,2 milímetros ali, a gente passa a costurinha e daí nem vai aparecer lá do outro lado, tá? Então, fiz a costurinha ali dos bolsos, agora eu vou fazer um outro pesponto na parte de cima do meu elástico, que antes eu tava costurando bem baixo naquela ponta do elástico para ele não erguer, né? Bem em cima daquela overlock. Agora eu tô fazendo na parte de cima do elástico, sempre pelo lado direito da peça, tá? Toda a largura da sapata bem na pontinha lá em cima para ele ficar mais fofinho, para ele não ficar muito largão assim, senão ele ficava muito fofo assim, achata mais o nosso elástico, né? Depende da largura que vocês usarem. Se usarem um elástico mais largo ainda, pode passar mais uma costura, tá, gurias? É modelo, vocês escolhem. Esse ponto é costura decorativa, então vocês que inventam o modelo de vocês, né? Como eu queria uma coisa que não ficasse tão fofa ali, né? Por isso eu passei o pesponto para ele achatar mais. Como esse tecido é mais seco também, ele acaba armando um pouco mais, né? Agora eu tô marcando ali minha bainha, vou marcar uma bainha de uns 3,5 cm. Sempre começando no lado avesso da peça ali, né, pra gente costurar. E eu vou começar sempre pelo interno da minha perna ali. Botei ele os 13,5 centímetros e finquei minha agulha para deixar ele bem certinho. E agora eu vou marcar do outro lado também os 13,5, sempre deixando aquela costurinha aberta, né, para ela não ficar tudo para um lado. Então, deixar ela abertinha. E como essa perna é larga, eu vou marcar no meio da perna também. Porque quando é uma skinny, a gente consegue só marcar nas duas laterais ali e seguir toda a volta, né? Com a perna mais larga, é bom a gente marcar nos meios da frente e das costas também, né? E assim a gente vai seguindo toda a mesma circunferência ali com os 13,5 e costurando bem naquela beiradinha da overlock ali. É uma bainha simples mesmo, uma bainha reta. Dá pra inventar, dá pra fazer outros tipos de bainha, né? Fazer uma bainha invisível também, né? Ou botar aquela overlockzinha pra dentro pra fazer um outro tipo de acabamento. É modelo, vocês escolhem também. Tá, eu fiz uma bainha mais simples nesse modelo. Fez a volta ali e faz aquele transpasse. Dica para quem não encontrou a bainha, quem fez toda a circunferência lá e tá chegando no final e a bainha não vai se encontrar. Segue aquela costura até a linha se encontrar e depois aquele a mais a gente desmancha, né? Que a gente faz lá nas amostrinhas mesmo, é até a gente pegar a prática mesmo, porque com o tempo vocês vão ver que vocês fazendo a volta ele vai se encaixar. É a gente seguindo as nossas pistas, né? Que as pistas a gente mostra também lá no nosso beabá da costura, lá na nossa coordenação motora, né? Que tudo começa lá naquele beabá, gurias, pra gente chegar ali nessa parte das peças que a gente fala que daí a gente chegou na vida real, né? Que a gente faz cada hora faz um modelinho novo, né? Mas aquelas miniaturas vale muito a pena a gente fazer, que a gente cria prática para chegar ali na parte dos tecidos, né? Que estica, que escorrega, né? Então fica mais fácil pra gente conseguir fazer uma peça também, né? Ali, gurias, vocês viram que eu tô marcando com a fita métrica toda a volta da minha bainha, né? Mas vocês podem botar os alfinetes, né? Botar o alfinete bem nas costurinhas e um alfinete no meio da frente e de trás, como essa perna é larga, né? E vão fazendo toda a circunferência ali. Então, até chegar no finalzinho, sempre começando pelo interno da perna para a emenda ficar escondidinha ali, né? E assim tá pronta a nossa peça. Só fazer os arrematezinhos de cortar aqueles fiapinhos, mas assim a gente já finalizou a nossa peça. Já tá pronto o elástico, tem bolsinha, né? E fica um modelo bem prático de fazer também e mais socialzinho. E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Costurando Fácil, o link está aqui embaixo na descrição, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Tem toda a nossa base da costura, o beabá da costura que eu falo ali, né? Que é aquela parte de como a escolha da máquina, como passar a linha na máquina, né? Como fazer uma montagem de peça, bolso, zíper, elástico. Tem todo o nosso beabá lá da costura, gurias, que a gente faz tudo em miniatura primeiro, pra gente pegar uma prática, para depois a gente passar para as peças em tamanhos reais. Isso porque depois a gente começa a lidar com tecidos que estica, com tecido que escorrega, né? Então, por isso é um processo pra gente ir fazendo, né? Aqui é uma aula mais avançada, né? Pro pessoal que já tem essa base ali de como
como botar um bolso, um zíper, né? Aqui são lembretes que a gente faz, relembrando alguns detalhezinhos que às vezes acaba de tanto a gente fazer, depois a gente vai gravando, né? Então, para nós ir relembrando esses detalhezinhos, né? E já dando ideia de modelos para vocês fazerem também. Então, lá dentro da comunidade também tem o beabá da modelagem, modelagem básica e modelagem avançada. E para quem quer moldes prontos, também tem lá dentro. Tem aulas gravadas com modelos que a gente faz, com moldes disponíveis para vocês baixarem, o PP, o P, o M e o GG. Então, lá é uma comunidade bem completa, né, com tudo que vocês precisam, tanto para quem quer aprender desde o zero, né, quanto para quem já está mais avançada lá com as aulas que só quer ir pegando os moldes, né, e replicando daí eles também. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo e até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!